não me conhece, sou o professor Bruno. Esse semestre estou dando aula de Fundamentos de Algoritmos, Teoria dos Grafos e Análise Combinatória. Também já fui professor de alguns de vocês em Teoria da Computação. Outros eu não conheço, prazer. A ideia do Café com Pesquisa, me disseram, fazer um pitch para vender uma ideia de pesquisa, certo? Felizmente, eu não tenho essa dificuldade, porque os meus colegas vieram aqui antes e venderam para vocês que vocês têm que usar a aprendizagem de máquina. Então, todos vocês agora estão vendidos em aprendizagem de máquina. Então, agora eu só tenho que mostrar para vocês o extra que vocês precisam ter, obrigatoriamente, certo? Que é interpretabilidade em todos esses modelos de aprendizagem de máquina que vocês têm. Então, já começa com uma imagem obrigatória gerada por aprendizagem de máquina, né? O título é meio estranho, então deixa eu arrumar aqui para vocês. Interpretabilidade, no contexto que eu estou aplicando aqui, é como é que a gente aprende o que as máquinas estão aprendendo, certo? O que é interpretabilidade? Não tem consenso na literatura, tá? Não existe uma definição matemática rigorosa de interpretabilidade, mas o que se vê por aí são algumas definições de como sendo, por exemplo, o grau em que um humano consegue entender a causa de uma decisão, dado um modelo de aprendizagem de máquina, ou o grau em que um humano consegue predizer a saída de um modelo de aprendizagem de máquina. Ou seja, eu dou meus dados, eu dou uma rede neural, eu dou um SVM, eu dou uma árvore de decisão, etc. O quão bem um ser humano vai conseguir entender o que vai sair daquele modelo, certo? E a gente tem aqui também a definição de modelos caixa-preta. O modelo caixa-preta é justamente o modelo que é opaco ao usuário, ou seja, é o modelo que a gente não consegue imediatamente entender como está tomando uma decisão, ou o que está aprendendo. O trabalho na área de interpretabilidade é abrir a caixa preta desse modelo para que a gente tenha alguma noção do que ele está aprendendo. Então, na linha da interpretabilidade, a gente diz que existem modelos que são mais ou menos interpretáveis, certo? Não sei quantos de vocês conhecem já alguns algoritmos de aprendizagem de máquina, quem está mais no final do curso provavelmente conhece mais, mas aqui na tela eu tenho dois exemplos. Aqui na primeira posição é uma árvore de decisão, na segunda um modelo Deep Learning, certo? Via de regra, um modelo Deep Learning vai ser muito mais difícil de entender do que uma árvore de decisão, justamente porque a árvore de decisão, ao ser treinada, nos dá explicitamente as regras que estão sendo utilizadas para dividir ou classificar amostras. Enquanto um modelo Deep Learning são vários, às vezes milhares, milhões de pesos, números, sendo multiplicados. Imaginem multiplicações de matrizes infinitas, não são infinitas, né? Mas várias multiplicações de matrizes, e daí tu tem que entender assim, o que o modelo está aprendendo? Eu passei uma foto de um gato e ele disse que é o gato, mas o que ele usou para aprender isso, certo? Essa é a dificuldade. Não quer dizer que um modelo de árvore de decisão não pode ele mesmo ser difícil de interpretar também. Vou começar com um exemplo para vocês clássico. Aqui a gente tem a foto de um cavalo. Uns tempos atrás, tá, isso foi um resultado publicado, não por mim, tá, de outros autores, a gente tinha uma comparação de modelos de aprendizagem de máquina. Esses modelos de aprendizagem de máquina foram treinados para classificar imagens de diferentes tipos. Uma das classes era justamente a classe de cavalo, certo? Classificar que uma imagem era cavalo. E um modelo específico de aprendizagem de máquina, ele era muito melhor que os demais para classificar cavalos. Tá? Ele não era necessariamente melhor que os demais em geral. Ele era muito bom em identificar cavalos. Tá? E daí tu se pergunta assim, por que um modelo, diferente dos outros modelos, esse modelo específico é tão bom em classificar cavalos? Ele deve ter aprendido algo muito útil sobre cavalos, certo? Ele aprendeu assim o que é o cavalo, ele entendeu o cavalo. Tá. Alguém consegue, vendo essa imagem, apontar assim, o que poderia ter levado o modelo a ser tão bom em classificar cavalos? Tem um cavalo na tela, certo? A musculatura, coisa que eu esperaria ver, certo? Musculatura, o formato de um cavalo, o contexto em que o cavalo aparece, certo? Agora eu pergunto para vocês, algum de vocês diria que essa imagem é um cavalo porque no canto inferior esquerdo da tela está escrito que ela é uma imagem copyright do Waterlands? Não é possível. Tá? Então a gente vai usar agora a interpretabilidade. Não expliquei ainda como é que funciona um algoritmo desse, certo? Mas aqui é um resultado possível de interpretabilidade. A gente está vendo um heatmap, quanto mais vermelha a imagem, mais importantes são aqueles pixels no conceito, na classificação do modelo. E a gente pode ver que tem um cluster suspeito de pixels vermelhos aqui no canto, certo? Quando se removia a marca d'água do canto da imagem,
o modelo não sabia mais classificar cavalo. Tá? Então, tenha isso em mente. Exemplo. Outro algoritmo de interpretabilidade sobre outro modelo de aprendizado de máquina, sobre outro conjunto de dados. Dessa vez, ele estava classificando também animais e tinha a classe cachorro, certo? E esse modelo específico classificava imagens de husky como lobos. Bom, são semelhantes, certo? O que vocês acham que estaria levando um modelo de deep learning a classificar um husky como um lobo? A cor dos olhos. A cor dos olhos. Alguma outra? Formato da orelha. Formato da orelha. Ele é um animal, um cachorro que parece mais um lobo que os outros, certo? Formato do focinho. Formato do focinho, perfeito. A neve. Bom, assim, se eu apago a imagem do cachorro e deixo a neve, ele continua dizendo que é um lobo. Tá? Então vejam, o que a rede aprendeu não foi as características do husky que se assemelham a um lobo, e sim o fato de que fotos de lobo estão na neve. Tá? Olha que interessante esse resultado com usuários. Antes de mostrar a explicação, 10 de 27 usuários confiavam no modelo. Depois, só 3 passaram a confiar no modelo, nas decisões do modelo. Antes, 12 dos 27 consideravam que a neve era uma característica em potencial para classificar a imagem. Depois, 25 dos 27 passaram a classificar. Os outros 2 eu não sei o que estavam pensando. Tá? Então vejam a importância de não se confiar cegamente em aprendizado de máquina, certo? Não confiem na caixa preta, a gente tem que analisar. Do ponto de vista jurídico, tá, isso é uma coisa importante. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor exige que os bancos expliquem as decisões baseadas para tomar decisão de crédito, certo? E na União Europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados também dá o direito à explicação de resultados vindos de algoritmos. Então isso é uma demanda, inclusive, da própria sociedade, que esses modelos que estão cada vez mais sendo usados sejam, de alguma forma, interpretáveis pela população em geral, ou pelo menos pelos cientistas, certo? Então, em termos de interpretabilidade, de interpretação, existem diferentes maneiras de se lidar com isso. Eu posso tanto analisar direto o algoritmo em si, que é o que se chama de interpretação mecanística. Eu posso encontrar exemplos do banco de dados que representam o que a rede aprendeu. Eu posso pedir para a minha rede, por exemplo, gerar uma imagem do que ela considera ser um cachorro, nesse caso. Eu posso apagar partes do cachorro e ver como isso afeta o resultado. E eu posso fazer aquilo de ver na imagem onde é que estão os pixels importantes. Existem diversos algoritmos para representar e analisar esse tipo de ferramenta. Então aqui um deles só seria uma espécie de engenharia reversa de uma rede neural. Para vocês verem que eu também posso usar isso em textos, não é só a imagem que funciona, funciona em qualquer tipo de dado. E eu especificamente trabalho fortemente com dados biológicos, certo? Esse aqui é o Comida, que é um banco de dados de expressão gênica para câncer, que foi feito aí no laboratório, tem um link para vocês abrirem. Só que esse tipo de dado é tipo isso aqui. Tá? É uma planilha de Excel com milhares de colunas, e como é que eu sei, eu treinei o modelo, como é que eu sei o câncer está sendo classificado baseado em quais dessas colunas? Cada coluna é um gene. Se eu uso interpretabilidade, eu consigo gerar esse tipo de informação. Aqui são os nomes dos genes, e aqui eu consigo ver, por exemplo, uma pontuação de importância para cada um dos genes. E vejam que interessante, eu posso inclusive ver, eu tinha 6 classes diferentes, 5 tipos de câncer mais sem câncer. E os genes que são importantes para classificar um câncer são diferentes do que os que são usados para classificar outro câncer, outro tipo de câncer. Aqui são todos cânceres de mama. Aqui é fanservice para os meus alunos de grafos, mas é uma ontologia gênica para a gente ver a importância desses genes que estão sendo considerados mais importantes pela rede neural, para ver justamente se a rede está usando genes que fazem sentido biológico. Então é importante também trazer essa informação do que o modelo aprendeu para o domínio de expertise do dado. E um último exemplo também que eu estou trabalhando é que a gente consegue visualizar como é que as redes estão aprendendo. Opa. Não se preocupe que eu acabei só de terminar a animaçãozinha aqui. A gente vê em cada frame aqui, a rede está aprendendo. É uma época de treinamento de uma rede neural. À medida que ela vai ganhando confiança no aprendizado, ela vai otimizando, vai aprendendo features mais importantes, até que em determinado momento, quando ela está classificando bem,
a gente consegue ver que as features se separaram. Isso indica que a rede aprendeu bem. Um último exemplo, aqui um dataset muito maior, cada cor aqui é uma região do córtex de um camundongo. De novo, começa tudo misturado, à medida que a rede aprende features importantes de fato, as classes se separam na visualização. Isso aí, gente. Muito obrigado. Legal, obrigadão. Vamos deixar perguntas para o final, pode ser? Pessoal, vocês têm um minutinho agora para pegar um café.